Boa noite. Meu nome é Henrique e eu moro aqui na região de Nova York. E no depoimento de hoje eu gostaria de contar para vocês como que está sendo a questão do isolamento social e do convívio familiar aqui na nossa região. O meu caso é interessante porque tanto eu quanto a minha esposa estivemos recentemente no Brasil. Mas o mais peculiar é o fato da minha esposa ser militar e o exército americano ter imposto uma quarentena obrigatória para os membros do exército e para os seus familiares que estiveram fora dos Estados Unidos. Então, no nosso caso, a nossa casa está realmente isolada no sentido de que, como ela voltou do Brasil antes de mim, mais ou menos 2 semanas antes de mim, o período de quarentena dela terminou nesse domingo. Mas como eu voltei na quinta-feira, a gente foi instruído a ficar em isolamento físico. E para a gente cumprir essa regra, ela foi para um outro local, um Airbnb que a gente alugou, e eu estou sozinho aqui em casa. Isso dá uma medida de quão sério a questão do isolamento social e das quarentenas, que estão sendo impostos para várias pessoas aqui na região, quão sério o contágio é. Então, por menor que seja a possibilidade de que tenha havido contágio da minha pessoa no meu traslado do Brasil para cá, a gente não quer, e o Exército também não quer, que haja a menor possibilidade que eu a contagie. Então, de novo, isso dá um grau de seriedade extra para a situação de isolamento social e por que ela é necessária, principalmente aqui na região de Nova York, onde o crescimento dos casos continua a ser exponencial. Então fica aqui a minha dica para os meus familiares e amigos do Brasil. Leve a sério as regras de isolamento social. O contágio acontece muito, muito, muito fácil, quando há interação física entre as pessoas ou quando as pessoas estão muito próximas. Então, para você que pode ficar em casa, fique em casa. Por hoje é isso. Boa noite e até o próximo vídeo. Aqui em casa são basicamente 2 gerações. Eu e meu marido e meus 2 filhos, que são jovens adultos. A gente tem se virado bem. Eu trabalho 3 vezes por semana de casa. Meu marido trabalha todos os dias de casa também. Um dos meus filhos trabalha numa mercearia aqui na cidade. E a gente tem toda uma regra do que fazer quando chega do trabalho, como lavar roupa, limpar tudo que ele tocar e assim por diante. Meu outro filho tem tentado manter o contato com a namorada, com os amigos, e aos poucos a gente vai levando. A coisa boa, na verdade, disso tudo é que a gente tem aprendido um pouco mais sobre cada um. A gente, às vezes, acha que já sabe de tudo e tem sido muito bom descobrir coisas pequenininhas que fazem a diferença na vida da gente. E, enfim, a gente está tentando ver o lado bom dessa experiência. Não deixem de lavar as mãos. Não achem que isso não vai acontecer com vocês. Pode acontecer com qualquer um. Então, isolamento social é a melhor maneira que você pode ajudar a situação no Brasil, ou seja lá onde você estiver. Faça sua parte com a gente. Oi, aqui é o Antônio Chamade. Na nossa situação, somos 4 em casa. Minha mulher, eu e 2 filhas, uma de 12 e outra de 13 anos. Levamos 22 dias de isolamento doméstico. Minha mulher é professora universitária e já tinha muita experiência em trabalhar em casa pelos temas de pesquisa. No meu caso, meu trabalho teve uma mudança quantitativa, mas não qualitativa. Já tinha muitas videoconferências, agora tudo é vídeo. E até teve mudanças para melhor. As reuniões que podiam ser um e-mail agora são um e-mail. E nas minhas filhas, o colégio delas passou completamente online, uma experiência totalmente nova, que o colégio não estava muito preparado, mas estão aprendendo fazendo com muito boa intenção. A experiência até agora tem sido assim. No começo nós tentamos dar muita estrutura para o dia. Isso é um pouco como sugerido pelo pessoal que foi prisioneiro de Gulag na União Soviética. Se tu está em confinamento, pode ter uma sensação de rotina e isso leva a falta de iniciativa. E a solução seria horários pré-definidos para tudo. No nosso caso, isso foi um sucesso parcial. Alguns horários e regras são um pouco arbitrárias e terminam relaxando um pouco. Agora, cada um tem as suas atividades próprias,
e nós, os pais, ajudamos as meninas mais que antes com dúvidas da aula. Temos atividades familiares, ocasionalmente um pouco de exercícios, de jogos de mesa, um filme todas as noites, e começamos agora um clube de leitura, em que um lê algo curto e os demais comentamos. Graças a isso, as minhas filhas vão ler pela primeira vez Isaac Asimov. Descobrimos que é importante dividir as tarefas entre todos. Tem mais trabalho, porque subiu também casa, refeições, limpeza, chatices normais de casa, e diminuiu a ajuda externa. A senhora de limpeza que vinha não pode mais trabalhar. Então a solução é dividir para que ninguém se sobrecarregue e que todos, principalmente as crianças, sintam que estão contribuindo na medida das suas possibilidades. Nós também temos mais contato com amigos e com a família que está longe, tudo por vídeo, mas é mais positivo. E o que fazemos menos é que já não vemos notícias na televisão juntos da noite. Isso só aumentava a preocupação das meninas e a sensação de impotência dos pais, porque só tem uma notícia que são mortos por coronavírus. Em conclusão, nos acostumamos bem a viver em isolamento. Há momentos de tensão. Temos aqui duas adolescentes adoráveis, mas adolescentes e com muita personalidade. Tem coisas positivas, passamos mais tempo em família, conversamos mais, estamos mais unidos. E, sinceramente, não consigo imaginar a companhia melhor para passar uma quarentena que essa fez. Aqui em casa nós somos 4. Eu, minha esposa, minha filha de 11 anos e meu filho de 9 anos. Até agora eles têm saído bem. Eu acredito que eles estão enfrentando esse tempo de lockdown de uma maneira boa. A gente teve uma coisa um pouco diferente aqui, que a primeira semana de lockdown, para eles, eu comecei antes, minha empresa mandou para casa em home office antes, mas para eles o lockdown começou numa semana que seria férias. É o March Break aqui, que é uma espécie de semana do saco cheio do Brasil. Então a primeira semana foi um pouco diferente, teve mais brincadeira, a gente jogou muita carta, outros jogos e por aí vai. A segunda semana já foi uma semana de cotidiano, por assim dizer. Ou seja, eles tiveram aula, minha esposa deu homeschooling para eles, baseado em material que a escola mandou, mas também coisa que ela buscou na internet e tudo mais. Eu trabalhando de home office ao mesmo tempo. Mas, óbvio que nem tudo são flores, né? Eles tiveram momentos de estresse, estão tendo com uma intensidade um pouco maior, estão entediados e talvez isso afete um pouquinho. Mas, olhando o lado positivo, que eu acho que é o mais importante, além da gente estar convivendo muito mais, eles estão bem mais criativos. Eles transformaram a nossa casa numa das brincadeiras numa mini-cidade. Cada um em seu quarto virou uma coisa, aula de games e a outra uma livraria, e a gente fez dinheirinho falso e criou uma série de atividades nisso, o que foi bem interessante, é uma brincadeira da família toda. Então, vamos nos prender ao lado positivo, a gente não sabe quanto tempo vai ficar preso em casa, a gente tem que tirar o melhor disso, usar a maior convivência com a família para aprender, e é isso aí, pessoal. Grande abraço e espero vocês no próximo vídeo. Eu tenho um filho de 20 anos, ele, na segunda semana depois do lockdown, as escolas foram fechadas desde então, portanto, 2 semanas ele está fazendo os trabalhos de escola em casa, está tendo aulas por videoconferência e, segundo ele, está indo tudo bem. A vida dele foi muito afetada porque ele está no último ano, como eu já disse, portanto, ele teria que fazer o exame final, o que é equivalente ao Enem no Brasil, e esse exame, semana passada, foi cancelado pelo Ministro da Educação. Isso significa que as crianças, em último ano, de diversos níveis, serão avaliadas pelos próprios professores das próprias escolas e não por um exame central. Fora isso, ele está ciente de tudo, obedecendo às regras, mas incrivelmente isso é próprio dos adolescentes. Quando ele podia sair, ele ficava em casa, eu precisava estimular que ele saísse. Agora, qualquer coisinha ele quer sair. Tem obedecido às regras, que são sair apenas com necessidade, para ir fazer uma compra, não para ficar batendo perna, passeando na rua.
ou dar uma volta para tomar um ar, mais voltar para casa, não ficar parado num ponto qualquer com outras pessoas, no máximo com uma pessoa extra, fora da família. E pronto, no mais está tudo tranquilo. Quanto ao trabalho, eu trabalho 3 dias por semana na clínica, que eu sou médica, 1 dia por semana na policlínica, faço atendimentos a partir de casa, por videoconferência. Meu marido é programador, ele trabalha de casa no momento, 100%, e tá tudo bem, não tem tensões, não. A gente fica mais próximo do outro, mas isso pode ser também bastante positivo, o que, graças a Deus, é o nosso caso. Olá, eu sou o Luiz Mateu, tô falando aqui de Portugal, já estou há 3 semanas de quarentena. Respondendo a pergunta do vídeo, para minha família não mudou muita coisa assim, na rotina deles, porque meu filho não está em idade escolar, minha esposa só trabalha em casa e já tem um trabalhão já dentro de casa, então a mudança é muito mais para mim, né? Como a minha, e a gente sempre tem que tentar ver isso de uma forma positiva, né? Esse sacrifício que a gente está fazendo pelo coletivo. E no meu caso e no caso de outras pessoas que eu escuto aqui, tanto portugueses como brasileiros, é a proximidade que a gente está tendo mais com os nossos filhos, com nossos familiares. Então, para mim está sendo bem interessante o fato de poder acompanhar mais de perto meu filho, de acordar recebendo um bom dia dele, almoçar junto com ele, terminar meu dia de trabalho e já ir jantar com ele e a gente fazer nossas atividades, que tá aí uma coisa que a gente teve que fazer bastante, que é pensar em atividades para se fazer dentro de casa, já que a gente não tem nossa válvula de escape, que é o final de semana, da gente poder sair e visitar lugares, visitar pessoas, restaurantes, etc. Então a gente tem que fazer muita coisa dentro de casa, né? Esgotar a playlist de YouTube, comprei lápis de cera, lápis de cor, papel, alfabeto, brinquedos e tudo pra gente, Legos e tudo mais, pra gente poder se divertir dentro de casa e poder passar por isso tudo juntos. O que eu posso dizer para tentar ver o lado positivo disso. O lado negativo, como eu já falei, as nossas válvulas de escape, que era final de semana, a gente já não tem mais, gera uma certa angústia não poder sair. E a gente fica um pouco paranoico com qualquer coisa que possa acontecer dentro de casa, porque, enfim, a gente não tem como recorrer a um hospital por questões óbvias. A gente prefere evitar, a não ser que seja uma coisa extremamente grave. Mas no mais é isso, gente. Fiquem em casa, aproveitem seus familiares, aproveitem seus filhos, tentem ver o lado positivo da coisa e se cuidem. É isso aí. A questão de ficar preso em casa, em relação ao meu trabalho, não afeta muito. Acho que o meu trabalho, 80% dele dá para ser executado remotamente, então a gente tenta reduzir o resto do impacto, dá para conviver com isso. A escola realmente traz um impacto maior, são 2 crianças e elas ficam na escola de 6 a 7 horas por dia e agora a escola mandou um iPad para eles, a escola manda atividades todo dia de manhã para que eles executem as atividades, só que essas atividades não gastam, eles gastam 2 horas, 2 horas e meia, se muito, para terminar essas atividades. Então, eles ficam com muito mais tempo livre. A gente tem que buscar outras atividades para eles executarem, para preencher o tempo livre, para que eles não fiquem simplesmente em televisão, em videogame. A gente tenta fazer algumas atividades em família, alguns jogos, faz jogos de tabuleiro, jogo de baralho com eles, para passar o tempo também. E tenta assistir, às vezes pega o tempo de televisão mesmo, assistir um filme em família, tenta fazer algumas atividades que a gente pode fazer junto. É assim que a gente está tentando viver esses dias de confinamento, atravessar eles da forma mais tranquila possível. Olá, eu sou André Candeia, moro em Sydney, na Austrália, e vou falar um pouquinho de como a gente está se adaptando a essas novas restrições relacionadas ao coronavírus, está impactando a nossa vida aqui, a minha vida e a da minha família. E a primeira coisa que vem na minha cabeça é a minha filha, né? Então, como que a gente teve que adaptar aqui a nossa casa, transformar ela um pouco mais amigável para crianças, né? Então, tem mais brinquedos, tem mais distrações, tem mais atividades para criança. Então, essa é uma preocupação que a gente tem aqui, em manter a nossa filha o mais ativa possível. A segunda coisa que a gente fez aqui para se adaptar a tudo isso são não novas, mas
medidas de higiene obrigatórias, então acho que toda vez quando a gente vai para a rua ou volta, lavar as mãos, trocar os sapatos, deixar os sapatos fora de casa, tomar banho na medida do possível quando retornar. E em relação ao trabalho, eu acho que o meu trabalho é bem flexível, mas a grande dificuldade, eu posso trabalhar de casa, mas a grande dificuldade é se manter dentro das horas de trabalho, né? Então, assim, minha esposa, ela não está trabalhando no momento, então ela tem me dado todo o suporte necessário para que eu consiga trabalhar, mas essas horas de trabalho têm se estendido muito facilmente fora do horário normal de trabalho, e a gente acaba não se policiando tanto nisso. Então, essas são algumas dificuldades que a gente tem enfrentado aqui a princípio, e é como a gente tem se adaptado. Clique aqui para ver a primeira videoconferência dessa turma de brasileiros que moram fora do Brasil. Ou clique aqui para ver o Roda Viva com Átila, biólogo, pesquisador e fera, segundo meu pai.